Ah, eu sou cara. E aí, meus queridos desbravadores? Responde pra mim. Fala galera! Continuando a nossa série sobre criatividade especificamente para desbravadores. Se você chegou até aqui, é porque você está preocupado em ser mais criativo. Isso é ótimo, você está no lugar certo, no vídeo certo. Aliás, hoje a gente vai falar sobre o passo 2 do processo criativo. Você nem sabia que existia um processo criativo? Então vou recomendar para você 2 vídeos. Tem um vídeo aqui onde a gente fala de forma geral como você pode ser mais criativo no Clube de Desbravadores. E esse outro vídeo aqui que é o passo 1. O passo 1 do processo criativo é a observação. São 4 passos e o passo 2, o passo de hoje, é a incubação. Esse nome é meio estranho, mas você vai entender o que é. No passo 1, a gente reforçou como é importante você colocar coisas para dentro. Inclusive, no inglês, esse passo 1 se chama input. Imputar. O brasileiro cria uns verbos aí de umas palavras em inglês, né? Mas é isso, imputar. Você coloca informações para dentro da sua mente. Gente, se você não coloca, você não tem de onde tirar, certo? E aí como você faz isso? Você vai lá assistir o vídeo, mas resumindo aqui só para fazer uma introdução para o assunto de hoje, você tem que ler muito, tem que observar muito e treinar a forma de observar. Não é só ficar olhando por olhar, você tem que treinar o seu olhar. Nesse vídeo eu explico melhor. Mas uma coisa importante você saber, não adianta você ficar lendo, olhando, lendo, olhando, lendo, 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 lendo. Você só vai acumular informações e vai fazer peso, só isso, no seu cérebro. Vai ter um monte de informações se você só parar no passo 1, que é a observação. E tem um detalhe também. A não ser que você seja um elefante, a sua memória não deve ser lá essas coisas, ainda mais nos tempos de hoje, né? Então a gente tem que usar essa etapa 2, que é a incubação, que é anotar. Por isso eu comecei o vídeo aqui me matando para colocar um monte de post-it aqui na minha cara para você ver. O post-it vai ser simbólico aqui, mas daqui a pouco, no final desse vídeo, eu vou te ensinar uma técnica que se chama técnica do post-it. Você não precisa ir muito longe não para concordar comigo. Meu pai, por exemplo, tem memória de um monte de caminho, conseguia... Se ele ia num lugar uma vez, a segunda vez ele já ia de cor. E você que está assistindo o vídeo, o que você faz? O que você faz? Você usa o Waze, ou Google Maps, ou um GPS. Pode assumir. Eu, quando era office boy, eu tinha uma memória boa, viu? Eu pegava o guia. Quem aí já foi office boy? Comenta aí. Meu primeiro emprego foi office boy. E quando eu era office boy, o que eu fazia? Eu pegava o guia, olhava mais ou menos os ônibus que eu tinha que tomar, o caminho que eu tinha que fazer, fechava o guia e de memória eu chegava até o lugar. Quase sempre eu chegava. Na maioria das vezes eu chegava. Então, vamos lá, gente, para essa técnica, o passo 2, que é a incubação. O que você vai fazer? Você vai andar sempre preparado, com papel, um bloquinho e uma caneta, ou, claro, um aplicativo de celular. Eu uso o aplicativo de celular, existem alguns bons aplicativos, às vezes no seu próprio celular já tem um bloco de notas. Por que não usar esse do próprio celular? Eu uso um que é conectado com o computador. Então, tudo que eu anoto nesse aplicativo já aparece para eu continuar digitando depois no computador. Eu uso o Evernote, que é grátis, você pode usar, de repente, o OneNote, para quem usa bastante aí Microsoft. Tem algumas opções, essas duas eu sei que são muito boas. O que eu fiz, gente? No meu Evernote, eu criei um bloco de notas, eu tenho um monte de bloco de notas lá, muitos de verdade. Para sermão, pregação, ideias de vídeo, roteiros, tudo eu tenho estruturado lá. Estruturar é a palavra-chave aqui. Você cria um bloco de notas lá de ideias e conforme você for andando e olhando coisas e você tiver algum input, alguma coisa que você acha que pode ser importante, você ainda nem sabe para que exatamente, você vai anotar. Exatamente, você vai catalogando as ideias. Inclusive, uma vez eu assisti uma palestra de um comediante, não sei se vocês sabem, mas essa galera de stand-up, eles não improvisam não, viu, gente? Tem um time do improviso, uma galera muito legal, mas geralmente a galera que faz stand-up, eles já vêm preparadinhos com as piadas deles. Sabia disso? Eles já têm lá. E como eles chegam nas piadas? Eu vi essa palestra de um próprio comediante. Ele diz que, por exemplo, ele treina muito olhar, como eu disse no vídeo anterior. Então, se ele senta ali num consultório médico, ele está esperando a vez dele, ele senta. O que ele faz? Ele observa muito. E aí, se ele perceber alguma coisa que pode ser útil, ele anota. Então, ele vai criar lá uma categoria. Isso é importante, você organizar como você escreve as coisas. Então ele abriu lá uma categoria que chama consultórios médicos. E ele anota
Eu observei que sempre tem um bloquinho de revistas do ano passado no balcão. Sempre tem. Eu observei que a secretária sempre está ali toda confusa, um pouco entediada, tentando remarcar as coisas, enfim. Percebeu a essência aqui? Você tem que catalogar de forma estruturada, porque isso, gente, vai ser muito importante no próximo passo, que é o passo talvez mais incrível. Eu já vou dar um spoiler? Não vou dar um spoiler. Fica ligado que no próximo vídeo dessa série de criatividade vai ser o passo 3. E o passo 2 é que vai dar insumos para o passo 3. Resumindo então, baixa um aplicativo de anotações, sincroniza ele com o seu computador e tudo você vai anotar. Gente, várias ideias de vídeos que a gente faz aqui, às vezes eu estou assistindo um programa de televisão, treino meu olhar, assisti, tive uma ideia, o que eu faço na hora, imediatamente? Eu anoto, gente, eu pego meu celular e já faço essa anotação. Eu tenho lá as pastinhas, as categorias, então não deixo passar nada. Eu não confio na minha memória. Teve uns vídeos que a gente fez na época que eu era diretor de clube, eu lembro que eu anotei a ideia 2 anos antes de quando o vídeo foi ser executado de fato. Por que eu tô batendo tanto na tecla de você estruturar? Porque depois não basta você só anotar um monte de ideia. Quem nunca foi em treinamentos pela empresa, reuniões, cursos de conselheiro, de diretoria, aí anota um monte de coisa, anota, sai empolgado e nunca mais abre o caderno. Nunca mais usa aquelas anotações. Por quê? Porque é tanta coisa que você não consegue conectar, não consegue depois extrair. Não adianta. Anotar por anotar não adianta. Você precisa ser capaz de extrair as ideias depois. Por isso é tão importante você estruturar e por isso é importante essa técnica que eu vou ensinar para vocês agora, que eu aprendi inclusive num curso de criatividade. Sim, existe um curso de criatividade, já falei aqui outras vezes, do Murilo Gun, e eu quero ensinar aqui para vocês agora a técnica post-it. Galera, a técnica post-it, ela é assim, ó. Quando você for numa próxima reunião, por exemplo, ou até mesmo quando você estiver organizando as suas ideias, você vai escrever uma ideia em cada post-it. Não pode ficar aqui pondo bullets e anotando várias ideias no mesmo post-it para economizar post-it. Para de ser pão duro. Você vai escrever aqui uma ideia, tá bom? Por exemplo, vamos fazer um acampamento rústico. Então você vai pegar essa ideia e vai colar aqui, tá? Você vai começar a pegar todas as suas ideias que você anotou e vai agrupar. Porque, como eu falei, não adianta você anotar por anotar se você não consegue extrair depois e juntar as ideias que fazem sentido para criar alguma coisa. Lembra que criatividade não é ter ideias, é executar as ideias, tá bom? Então você vai pegar aqui os seus post-its, as ideias, e vai começar a agrupar. As que são do mesmo assunto você vai colocando aqui. Se você tiver post-its coloridos, quiser mudar, tudo bem, mas não tem problema, tá? Não tem nenhuma regra sobre isso. Você vai colando aqui os seus post-its sobre as ideias que são do mesmo assunto. E aqui você coloca de outro assunto, tá vendo? E vai colocando aqui, ó. Isso você pode fazer no post-it, ou você pode fazer como eu falei, numa planilha de Excel, ou até mesmo nesses programas que eu falei, o Evernote. É muito importante categorizar as ideias que você tem, senão você não consegue extrair nada. Então você vai continuando, mesmo se o post-it cair, você cola de novo aqui, tá? Não tem problema. A ideia é que depois você consiga olhar para essa parede, lá com a sua diretoria, com esse monte de ideias, sentem, estruturem e decidam o que vai de fato ser feito. Agora sim vai sair a ideia. Por enquanto tem um monte de coisa solta, um monte de frases, pensamentos. Agora vocês vão agrupar e construir um projeto, um acampamento, uma classe bíblica, uma classe regular revolucionária, enfim, seja o que for. Só para dar um exemplo para ficar um pouco mais tangível, né? Vamos supor que você fez uma reunião no começo do ano e o objetivo é deixar o clube mais animado em 2022. A gente quer ideias para 2022. E o pessoal foi dando várias ideias. Ah, essa ideia aqui vai ser para o acampamento. Esse é o grupo do acampamento. Esse é o grupo da classe bíblica. Essas são as ideias que vão servir para todas elas. São ideias que eu posso usar na classe bíblica, na classe regular, posso usar na investidura. Então você vai agrupando as ideias conforme o assunto. Deu para entender? Então depois que você agrupa as ideias, você aqui junta as ideias do mesmo assunto, você reúne a sua diretoria, foca num problema. Então vamos lá, a reunião de hoje é para resolver o problema do acampamento. A gente teve aqui essas 18 ideias sobre acampamento. E a partir disso é que você começa a resolver o problema. Porque criatividade é resolver o problema. No próximo vídeo você vai entender bem qual que é o próximo passo. É isso aí, galera. Espero que você tenha entendido a técnica da incubação, o passo 2. Fica ligado nos próximos vídeos. Já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada. Porque quando acabar essa série, você vai ser muito criativo
você já é. Você vai recuperar sua criatividade e vai transformar o seu clube. A gente fica aqui com essa mania de ser DBV criativo. Tchau!